Como é importante, né, a gente aqui, orar na nossa casa, no nosso lar. Estava pensando em relação a isso, que às vezes a gente deixa, né? Às vezes há tantas dificuldades, provações que nós passamos, que esquecemos da importância de nós orarmos, de falar, né, você marido, vamos orar juntos, esposa, vamos orar junto, filhas, ou filhos, ou até mesmo você, esposa, ou até mesmo você, filho, chegar e falar, pai, tem essa situação, vamos orar juntos, crendo que Deus está agindo. Amém? Estamos falando neste mês demais sobre família enraizada, dando ênfase aí na importância de a gente fortalecer a família à luz de Cristo. Já falamos que uma família enraizada é uma família abençoada, pois suas raízes estão em Jesus, e quando nós estamos em Jesus, nós podemos ter ou ser essa família abençoada. Já falamos que uma família enraizada tem sua fé inabalável. Quando a nossa fé está em Jesus, pode ser o que for, o que acontecer, as dificuldades que nós passamos, se a nossa fé está em Jesus, a gente não vai ser abalado, a nossa família não vai ser abalada, mas ficar firme em Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre papéis definidos. E eu quero ler um texto com vocês, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo de 18 a 21, que diz assim, conhecido de vocês, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Interessante porque aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo aqui, ele, no começo ele vai dizer, se você está em Cristo, se você é discípulo de Jesus, se você já tem uma nova vida em Cristo, ele vai dizer, então você deve pensar nas coisas do alto, não as coisas terrenas, não as coisas da vida passada, mas de uma nova vida em Jesus. E ele vai dizer algumas coisas que nós devemos fazer morrer, como por exemplo os pecados, e ele vai dizer os pecados carnais, os desejos sexuais, ele vai dizer ali no começo do capítulo 3, mas também ele vai dizer de pecados como a intriga, como o ódio, como o rancor, como as brigas, que talvez aconteça em uma família, mostrando que nós devemos ser como um povo de Deus, ser santo e buscando ser diferente, onde o amor de Jesus deve ser esse elo, deve ser essa união, que deve conectar todos nós. E diante disso ele fala então para as mulheres, para os maridos, para os pais, para os filhos, para os servos, como eles devem se comportar, como eles devem viver, mostrando que a vida que nós vivemos hoje não é para nós mesmos, mas é para Jesus. Porque se você já morreu para a velha vida, para a vida passada, para a vida de pecado, a vida que você vive hoje é a vida em Jesus, uma vida totalmente diferente. E a verdade é que o mundo que vivemos é bem diferente do que a Bíblia ensina. Não sei se você percebe, você tem essa noção. A Bíblia ensina sobre a mulher ser submissa ao marido, e muitas vezes é vista como uma fraqueza aí fora, como se a mulher tivesse um nível mais abaixo do que o marido. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não fala sobre isso, mas fala da importância da mulher, fala que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, estão no mesmo nível. A diferença é os papéis que eles fazem, que eles atuam. Essa é a verdade. E eu acredito que muitos anos a mulher foi deixada de lado e tem ocupado lugares que antes ela não estava. Mas isso não quer dizer que exista alguma competição entre o homem e a mulher. E é verdade que antes do pecado não existia essa competição. Os dois estavam em harmonia no jardim do Éden, estava bem.
Mas por causa do pecado depois houve essa competição em achar que o homem e a mulher agora devem viver competindo, mostrando o seu valor. Da mesma forma, a Bíblia ensina que o homem deve amar a sua esposa. Efésios 5, não está no telão, diz sobre isso, que da mesma forma que Jesus se entregou por amor à igreja, o homem, então o seu marido, deve fazer isso pela sua esposa. Mas estamos vivendo em um mundo onde homens machistas equilibram. Então, em termos gerais, o que nós temos visto no mundo é que a família muitas vezes está fora dos padrões que Deus estabeleceu para elas. Os padrões têm sido trocados, há uma guerra de poder, há um desejo de fazer a minha própria vontade, não a vontade do outro ou da família, do lar, para que possa ser fortalecido. E nós precisamos então voltar àquilo que Deus desejou e planejou para ser uma família segundo o coração de Deus. De uma mulher que ama o seu esposo e honra, o respeita e deixa ele guiar a família, porque assim Deus estabeleceu. De um marido que ama a sua esposa ao ponto de fazer sacrifício de amor pela sua família. De filhos que obedecem e honram seus pais, de pais que seguem o exemplo de Deus, um Deus de amor, um Deus de misericordioso, um Deus que ensina, mas um Deus também que corrige, que mostra o caminho. Esse é o padrão bíblico. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nem sempre é dessa forma, nesses padrões que as famílias se encontram ou fazem. Por exemplo, uma história que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, refletir com vocês, de Gênesis 27, se você quiser abrir sua Bíblia, você já pode abrir ela, de uma família que tinha tudo para ser perfeita, de uma família que tinha tudo para estar enraizada em Jesus, de viver tudo aquilo que Jesus pudesse dar para ela, uma família abençoada, como nós cantamos aqui, mas porque elas quiseram fazer do jeito delas, ou do jeito deles, ficou conhecida não como um exemplo positivo, mas um exemplo negativo, infelizmente. Então veja comigo essa história de Gênesis capítulo 27, é um texto um pouco longo, então por favor presta atenção aqui. Se você vê o seu amigo aí, sua pessoa do lado dormindo, dá um cutucão para ela aí, para ela acordar, para ela prestar atenção no texto, que diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram fracos, que ele não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. É interessante porque é um pedido de um pai já idoso, que acha que vai morrer logo, e pede para o filho algo para comer. Parece normal. Mas o versículo 5 diz assim: ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare alguma comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Presta atenção no texto aí, aquilo que vai acontecer, essa trama aqui. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho,
Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. O 14 diz assim: então Jacó foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. E respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: o que ele disse? Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o que ele respondeu? O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho, Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o palpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: o quê? Sou. Então ele disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe, e o pai comeu, também trouxe vinho, e ele bebeu. O 26 diz assim: então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho, da terra a riqueza, e da riqueza, com muitos cereais e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Agora veja o 30. Depois de tudo isso que aconteceu, que Jacó foi abençoado, veja o 30. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, quem chega? Esaú, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: o quê? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, veja, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Já viu aquelas novelas mexicanas de revelação aqui? O 34 diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha herança, a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e eles supri de cereais e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. 41. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo:
Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó. Ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois, melhor dizendo, num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como essas, perderei razão de viver. É um texto um pouco longo, mas a gente vê aqui a trama, né? Até brinquei aqui a questão da novela, porque a gente vê a questão aqui que parece que é, mas não é. Mas voltando um pouquinho à história, para vocês entenderem o contexto, pensa num casamento dos sonhos. 2 crentes, fiéis a Deus, coisas incríveis Deus fez através desses dois, e eu estou falando de Isaque e de Rebeca. No livro de Gênesis, um pouquinho atrás, conta a história deles. Isaque, filho de Abraão, aquele que Deus falou: você vai ter um filho na velhice, e seria o Isaque. Ele cresceu ouvindo isso, das histórias que o pai contava das experiências com Deus. Rebeca era parente de Abraão, mulher crente, dedicada a Deus. Abraão, já em idade avançada, pensando no futuro do seu filho Isaque, manda o seu servo: vai lá na casa dos meus parentes, encontra uma mulher para o meu filho, não aqui, mas lá. E é interessante porque Deus estava no meio disso, porque o servo ora e Deus mostra quem seria. Mostra que seria Rebeca, que Rebeca casaria com Isaque, e foi incrível ali. Rebeca aceita, vem para a terra de Canaã para casar com Isaque, e detalhe, ela nem conhecia o noivo. Se encanta, se apaixona os dois, e parece que iriam viver felizes para sempre. Tudo parecia perfeito, casamento perfeito, mas tinha um detalhe: Rebeca não podia ter filhos, ela era estéril. Os dois oraram ao Senhor por 20 anos, e Deus ouviu a oração então de Isaque e de Rebeca, e ela engravidou. No capítulo 25, que mostra no telão aí para vocês, fala sobre isso, que Isaque orou porque sua mulher era estéril, e Deus ouviu e ela engravidou. E parecia então uma gravidez normal, que logo 9 meses viria, mas ela começa a sentir empurrões na sua barriga, e ela ora ao Senhor, e o primeiro ultrassom aparece ali, porque Deus revela quem seria gêmeos, mostrando que 2 ali dentro da barriga dela, seria 2 povos, 2 nações, que lutariam, e que o mais novo, o mais velho, melhor dizendo, serviria o mais novo. É o texto, o versículo 22, fala sobre isso, que fala que 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. E quando então Rebeca dá à luz gêmeos, o primeiro que sai ruivo, cheio de pelo corpo, coloca o nome dele então de Esaú. E o segundo então, agarrando o seu calcanhar, coloca o nome dele então de Jacó. E os meninos cresceram. Esaú se torna então caçador habilidoso, e Jacó então cuidava do rebanho. Isaque preferia Esaú porque ele era caçador e gostava da comida que ele fazia, mas Rebeca preferia então o Jacó. O texto no versículo 28 fala sobre isso. Onde o dia então Jacó, preparando o ensopado, chega ao seu irmão faminto da caça,
E aí, no versículo 29, fala sobre isso, onde Esaú está cansado, faminto, fala, dá um pouquinho desse ensopado para mim. E Jacó, que naquele momento, esperto, astuto, fala, dou, mas vende para mim o direito de ser filho mais velho. O Esaú com fome, fala, nada vai me servir, se eu morrer agora, tá bom, acordo fechado. E ele então, ali, jura, faz um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. E o texto diz, no final ali, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E aqui a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, o favoritismo dos pais. Isaac preferindo Esaú, porque gostava de comer das caças, e Rebeca preferindo Jacó. Isso fez com que os irmãos criassem uma rivalidade entre eles. Criasse uma intriga, uma separação, uma inveja desde pequeno. Onde não havia amizade, mas competição pela busca da atenção do pai, da atenção da mãe. O coração mau de Jacó, porque ao invés de Jacó, naquela oportunidade, ser hospitaleiro, ele vê o seu irmão fraco, ele aproveita para conseguir aquilo que ele queria. E o desprezo de Esaú, porque ele não se importa com aquele momento, com aquilo que era de direito dele, daquilo que Deus abençoou ele simplesmente dá por um prato de comida. Então veja que esse é o cenário que os irmãos crescem, na disputa pela atenção dos pais. Faça isso que vai ser aprovado, pelo favoritismo dos pais um pelo outro, pela vontade de ser melhor, de ter o que o outro tem, pelo desejo, pela falta do outro. Tudo isso vai culminar na história que nós lemos, na história trágica, mas uma história onde o pai é enganado pela esposa e filho, de um irmão cheio de ódio mortal que quer matar o seu irmão porque supostamente perdeu a sua bênção, de um filho e de uma mãe que os planos não deram certo porque fizeram do jeito deles. Resumindo, uma família unida, uma família perfeita, que não era bem assim, que tinha tudo para estar enraizado em Jesus, todos os milagres e tudo que Deus tinha feito, mas na hora da crise, dos momentos difíceis, o coração deles foram revelado, de querer o que o outro não tem, de ser o que o outro é, de impor a vontade ou desejo acima de tudo, de inveja, manipulação e vitimismo, onde os papéis foram trocados, não vivendo uma vontade de Deus. E eu quero falar aqui rapidamente um pouquinho de cada um para vocês aqui. Primeiro, começando por Isaac, quando tentamos mudar os planos de Deus. Isaac, filho da fé, da promessa de Deus, um homem pacato, que aprendeu sobre fé, mas também aprendeu os erros do pai, porque o pai errou, e ele aprendeu os mesmos erros, errando também. Isaac sabia o que Deus tinha falado para ele, porque no versículo 22 e 23 do capítulo 25, fala que Deus falou que o mais velho serviria o mais novo. Isaac sabia disso, isso era o que Deus tinha falado para ele e para Rebeca, mas o que ele fez? Ele ignorou, ele não ouviu, ele não seguiu as orientações de Deus. Por quê? Porque no versículo 2 que nós lemos, diz que quando ele já está velho e está achando que vai morrer, ele fala para o seu filho, pegue agora a sua arma, o arco, a aljava, e vá no campo caçar uma coisa para mim, prepare algo para mim. Por quê? Porque ele diz lá no final, eu vou comer e vou te abençoar. Não era Jacó, mas era Esaú, que parecia normal aqui, um pai abençoar o filho. Mas essa bênção, o que continha? O versículo 27 e o 29 fala sobre isso. Fala do domínio que teria sobre outros povos. Fala do versículo, seja senhor dos seus irmãos. Fala que ele seria abençoado mais do que outros povos. Então Isaac,
abençoou Jacó, pensando que era Esaú, mas a bênção era já para Jacó, onde a vontade de Deus foi soberana. Isaac até tentou fazer do seu jeito, mas abençoou aquele que a bênção já estava destinada. Então, Isaac errou quando quis fazer o papel de Deus em sua família. Sou eu que mando, sou eu que vou decidir, eu sou o cabeça do lar, eu sou o homem da casa, eu que abençoo quem eu quero abençoar, sem se importar com a vontade de Deus. Ele não pede conselho, ele não fala com ninguém, ele decide e executa. É eu que mando, eu que faço. E muitas vezes, por sermos homens, e aqui estou falando para os homens, muitas vezes a gente acha que a gente pode impor a nossa vontade acima de qualquer outro, até mesmo a vontade acima de Deus. Porque se Deus deixou a auxiliadora para a gente, é para a gente também andar junto. É também para a gente conversar com a nossa esposa e tomar a melhor decisão. Com os nossos filhos. E ainda, Deus deve ser o Senhor do nosso lar. Da nossa casa, da nossa família. Isaac errou quando não fez o seu papel. Primeiramente, ele errou em seu papel de esposo, porque ele escondeu as suas intenções da sua esposa. O texto diz no primeiro capítulo 27, 1, ele fala sobre isso. Em nenhum momento ele fala que a Rebeca está ali. Na verdade, o versículo 5 fala que ela está escutando atrás da porta. Ele não contou para sua esposa o que ele ia fazer. Talvez ele tinha medo da sua esposa. Medo no sentido assim, vai se eu conto, ela começa a falar um monte para mim. Vai se eu conto e ela fala, mas Deus prometeu outra coisa, hein? Não é bem assim. Então ele quis fazer do jeito dele. E muitas vezes, como homens, com medo do conflito, escondemos as coisas. Não falamos, compramos escondidos. Porque se a minha esposa souber, vai dizer, vai me questionar, vai haver conflito, vai falar, porque eu gastei dinheiro nisso. Quem de nós homens não temos segredos ocultos que somente Deus é que sabe o nosso coração? Que tem medo de falar, se eu falar isso para minha esposa, vixe, vai ser a 4ª Guerra Mundial. Ele errou no seu papel de pai, porque além de colocar os irmãos contra o outro, preferindo um e desprezando o outro desde pequeno, nenhum momento vemos ali Isaac falando assim, Jacó, você está errado, você me enganou, você não agiu certo, vai ficar de castigo, 1 mês sem celular. Ele não corrige, ele não faz nada. Ele acaba perdendo seu filho, porque o seu filho tem que fugir, para não ser morto pelo irmão. E infelizmente muitos pais acabam cometendo o mesmo erro, não mostrando o erro e deixando por isso mesmo. Talvez porque não sabe o que dizer, talvez porque não quer entrar no conflito, talvez porque acha que vai se resolver sozinho. E acabamos então afastando a família quando não acontece uma tragédia como essa. Isaac errou quando colocou o seu desejo acima de tudo. O texto diz assim, prepare-me, o versículo 4, aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Interessante o interesse dele pela comida. Meu filho faz aquela comida saborosa. Parece que ele fala assim, eu vou abençoar ele só porque ele fez essa comida. Ele gostava do que o filho fazia. Talvez quantos homens não deixam seus interesses sobressair acima do restante da família? Talvez com o seu próprio hobby.
de investir tanto no seu próprio hobby, esquece do restante da família, do seu tempo precioso, com minhas preferências, do meu jeito. E não é a família toda. E a verdade é que quando a gente ignora os planos de Deus, quando achamos que somos nós que sabemos o melhor para a nossa família, quando ao invés de fazer o nosso papel de marido e de pai, quando deixamos nossos interesses e desejos falarem mais alto do que os interesses e desejos da família, toda a família sofre pelos nossos erros. Toda a família. E eu estou dizendo para mim, estou dizendo para você, homem, pai, que está aqui nessa noite, para que a gente possa aprender com a palavra de Deus, talvez com os erros dos outros, e não fazer o mesmo. Mas, vamos ver Rebeca, quando queremos dar uma ajudinha, melhor dizendo, a Deus. Enquanto que Isaac ignora a vontade de Deus, faz do jeito dele, Rebeca, por sua vez, fala, eu vou ajudar Deus. Vou dar uma ajuda para Deus, para resolver as coisas. Sabe aquilo de dizer, vamos dar um jeitinho para que as coisas possam funcionar? Ser realidade? Mas a gente acaba piorando a situação, que era melhor a gente não fazer, que as coisas iam no seu momento resolver, mas aí a gente faz, acaba tudo. Rebeca, ao escutar que seu filho predileto, Jacó, não seria abençoado, mas o outro filho, ela pensou, peraí, eu preciso dar um jeito. Como assim o outro vai ser abençoado? O versículo 5 e 8 fala sobre isso. Fala que Rebeca estava ali ouvindo, atrás da porta, ouvindo o que Isaac estava falando para Esaú. E Rebeca falou assim, espera aí, vai lá, tem que fazer algo. Deus tinha prometido que Jacó reinaria sobre o seu irmão, sobre todos. E ela fala, preciso mudar isso. Então lembre-se que Rebeca era uma mulher crente aqui, cheia de virtudes, mas mesmo assim comete erros. E toda a sua família sofre por causa disso. O erro de Rebeca foi achar que os fins justificam os meios. Porque o versículo 8 e 10, ele vai dizer, meu filho, ouça bem, e faça o que eu ordeno. Vá lá, ao rebanho, e traga-me os 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve então ao seu pai, para que ele coma e abençoe antes de morrer. Então Rebeca achava, tem um plano aqui. Deus prometeu que seria Jacó. As suas intenções eram legítimas, mas as suas ações não eram. Porque ela vê uma injustiça, correto, mas ela age errado, tentando enganar o marido, achando que valia a pena, achando que estava fazendo a coisa certa, achando que seu filho predileto então receberia a bênção no lugar do filho do outro filho. Ela não confiou na soberania de Deus, ela não confiou que Deus ia cumprir os planos na vida de Jacó, como aconteceu, e quis dar uma ajudadinha para que isso fosse realidade. Sabe, aquela ideia, eu não vou contar para o meu esposo, senão o casamento vai piorar. Então eu vou fazer isso aqui sem descobrir. Porque senão, se eu contar, a gente vai discutir, a gente vai brigar. Então eu vou fazer isso que vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para minha família. Mentiras, enganos. Na verdade, Rebeca parece que ela não tinha mais diálogo com o marido, que o seu casamento já estava desgastado. E eu vi que seu filho iria não ser abençoado, ela abola um plano para que a vontade dela possa acontecer. O erro de Rebeca foi passar por cima da autoridade do marido, porque, como assim, ela diz? Não, o 13 diz assim, disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição do meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Sabe aquela frase, depois eu resolvo com seu pai? Mas mãe, meu pai não vai gostar. Não, depois eu resolvo com seu pai.
Mas mãe, o pai falou para fazer outra coisa. Deixa comigo. Nem vai ficar sabendo. Nem fala para ele. É segredo nosso aqui. O erro de Rebeca foi achar que as coisas iriam resolver sem prejuízo. Rebeca, ela não calculou o preço. Ela não calculou que ela estava colocando o irmão contra o outro. Ela não calculou que ela estava enganando o marido. Ela não calculou que ela estava fazendo que o filho pecasse ao mentir para o pai. Ela não pensou que estava irritando o seu filho quando ela mandou Jacó mentir. E o seu filho Esaú ficou irritado. Talvez porque Esaú não fez o que ela pediu. Porque Esaú casou com mulheres que ela não gostava. A sogra não gostava. E talvez ela queria ter esse controle. Mas por fim, o que aconteceu? Jacó, além de enganar o pai, além de mentir para o pai, além de aumentar a ira do irmão, teve que fugir para não morrer. Onde o versículo 42 diz que ele tem que fugir, e agora a Rebeca nunca mais ia ver o seu filho. Nunca mais. Muitas vezes achamos que os fins justificam os meios, mas a gente não calcula o prejuízo. Rebeca queria ajudar a Deus. Ela sabia que a bênção era para Jacó e deu um jeitinho de dar das coisas serem assim, mas do jeito errado. Levando seu filho a pecar contra Deus, levando um filho contra o pai, os irmãos um contra o outro, levando até mesmo o filho fugir. E quando Jacó volta, a sua mãe já não está mais lá. Ela já tinha morrido. E se Jacó aprendeu a ser enganador, foi por causa da mãe. Mas tem Jacó nessa história. Quando queremos o que é bom, do jeito errado. Jacó queria o quê? Ser abençoado. Quem de nós não quer ser abençoado? Quem de nós não queremos ter uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma vida abençoada? Queremos as bênçãos do Senhor. Queria a primogenitura. Já tinha ganhado o seu irmão quando o seu irmão o desprezou. Sabia desde pequeno que Deus iria abençoar ele acima de todos. Mas mesmo assim ele fez do jeito dele, do jeito errado. O erro de Jacó foi pensar nas consequências e não se estava fazendo certo, mas nas consequências. Porque o versículo 11 e 12 ele diz assim: disse Jacó a sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Nenhum momento Jacó pensou assim: é errado enganar meu pai, é errado mentir, não é coerente diante de Deus, não é certo fazer. Mas ele falou assim: se eu for pego, as consequências serão terríveis. Quem de nós como filhos não pensamos nisso? Se a minha mãe descobrir, se meu pai descobrir, vixi. A gente não pensa se está errado diante de Deus. A gente não pensa se é pecado ou não. Mas a gente pensa nas consequências. Ele deixou o seu coração, deixou seguir o seu coração, o seu desejo. O erro de Jacó foi deixar-se ser manipulado pela mãe. Porque o versículo 13 que nós lemos fala sobre isso. A mãe fala: faz o que eu estou mandando. E ele fez. Ele não deu um basta. E vale lembrar aqui que Jacó não era uma criança. Jacó não era um adolescente que tem que obedecer aos seus pais. Jacó não era um jovem. Mas Jacó já tinha mais de 70 anos. Ele deixou ser manipulado porque ele quis. E muitos filhos estão sendo manipulados pelo vitimismo dos pais.
pelas vontades erradas dos seus pais. E aqui eu estou falando de filhos adultos. Não estou falando de filhos que estão debaixo da sua casa, que moram com seus pais, que, como a Bíblia vai dizer, esse dever, esse respeito, essa honra de obedecer os pais. Mas é aquela ideia ainda que ainda tem o filho adulto que está com a sua família, mas ainda talvez está preso na mãe e no pai. Eu não estou falando de honrar, porque honrar é para a vida toda, de cuidar é para a vida toda, mas essa manipulação ainda, de falar, desse vitimismo às vezes que os pais fazem. O erro de Jacó é deixar ser escravo do pecado, porque o texto que nós lemos, no versículo 18, o pai dele disse, ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. 18 e 19. Isso. Vou voltar aqui. O versículo, então Jacó aqui, ele mentiu dizendo que ele era, e por 2 vezes, porque o versículo 24, o pai pergunta assim: quem é você mesmo? E que ele diz? Eu sou Esaú. Você vê o que o pecado faz? O pecado faz a gente ser escravo. A gente mente, e aí daqui a pouco a gente tem que mentir de novo, para esconder a mentira que a gente mentiu da primeira vez. E isso vai virando uma bola. Jacó mentiu dizendo que fez o que o pai queria. Ele fala: olha o que eu fiz aqui, você não pediu para fazer a comida, eu fiz. Jacó mentiu dizendo que Deus o ajudou, porque o Isaac no versículo 20 fala assim: como você encontrou tão depressa essa caça? E ele fala: foi o seu Deus que me ajudou. Nenhum momento Jacó parou, foi embora, mas continuou atuando, beijou o pai, abraçou o pai, fingiu ser o outro, fingiu seus sentimentos. Nenhum momento ele se arrependeu do erro que fez. E infelizmente vemos as tragédias de filhos enganando pais e até mesmo ficando com o que não é seu, mas não há um arrependimento genuíno. É o desejo, a vontade, a falta que tem ali, você fica querendo, e você começa a mentir, a enganar. A herança, quantos que não querem a herança do pai e da mãe, mas do jeito errado? Nós não precisamos mentir para ter o que queremos, não precisamos enganar ou usar a força do nosso jeito para ter o que a gente quer. A verdade é que nossos pais nos amam e nos dão tudo aquilo que eles podem, até eles não podem dar. Essa é a verdade. Mas o que eles esperam é respeito e honra dos seus filhos. E por fim, Esaú, quando queremos somente as bênçãos. Esaú, com raiva do seu irmão que roubou sua bênção, ele pede: pai, me abençoe. O versículo 30 fala sobre isso, que o Jacó saiu, entra seu irmão com a comida, trouxe para o seu pai fala: peraí, já comi. Esaú então fala: não, mas como assim? Eu quero ser abençoado também, eu também quero ser abençoado. Meu irmão me enganou, meu irmão mentiu, mas eu quero ser abençoado também. O versículo 34 fala sobre isso. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Eu quero ser abençoado. E no versículo 36, no finalzinho, diz assim: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim. O erro de Esaú foi pensar em ser abençoado muito tarde, porque ele já era o filho primogênito, ele já tinha a bênção, mas ele deixou para depois, ele desprezou. E nesse momento que ele perdeu, ele falou assim: peraí, eu perdi, agora eu quero. Por isso, filhos, aproveite os seus pais quando eles ainda estão aqui, porque amanhã a gente não sabe.
O erro de Esaú foi pensar pequeno. Qualquer bênção serve. Quer ser abençoado, pode ser qualquer coisa. E o versículo 38 fala sobre isso. Quero qualquer bênção, Deus. Pai. Já que eu não tenho a bênção principal, qualquer uma serve. E aí então o pai cumpre a promessa, dizendo, no 39, seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu, você viverá por sua espada e servirá o seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Dizendo, você vai servir o seu irmão. E isso que aconteceu. Infelizmente brigaram, veio as nações e continuaram brigando. O erro de Esaú foi deixar o ódio tomar conta do seu coração, porque o versículo 41 fala que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E quantos irmãos não vivem em pé de guerra dentro do lar? Quantos irmãos não se deixam de falar por muitos anos por causa do que o outro fez? Conheço pessoas assim, que anos, 20 anos, uma pessoa assim, 20 anos não fala com o irmão porque lá na infância fez algo, nunca perdoou. Conclusão da história, quando o pessoal chega aqui, a gente cantar o finalzinho da música. Um pai enganado, uma mãe que perde seu filho, tem que fugir, um filho que vira fugitivo para não morrer, um irmão que perde a bênção e fica com ódio mortal do irmão, tantas coisas. A única coisa boa nessa história é o tempo, porque depois que Jacó foge, vai para a terra lá dos seus parentes, depois de 20 anos, quando ele volta, o seu irmão o perdoa. Ele se reconcilia com o seu irmão. Mas o que a gente vê, o que a gente aprende, é com erros dessa família, que tinha tudo para ser perfeito, mas por pensar diferente, por se colocar no lugar do outro, acabaram pecando e houve essa desunião na família. O que a gente aprende com essa história é que nós não podemos mudar os planos de Deus, achando que é do nosso jeito, que não podemos dar uma ajudinha a Deus, que não podemos buscar o que é bom do jeito errado, e o que é melhor, a família, do que as bênçãos que a gente pode receber. Que eu e você, em Jesus, como Jesus nos perdoou, a gente possa aprender a perdoar. Talvez há pessoas que você precisa perdoar da sua família, dos seus parentes. Em Jesus nós podemos pedir perdão. Talvez há pessoas que você precisa pedir perdão, que você talvez ofendeu na sua casa. Em Jesus nós podemos deixar Deus ser o Senhor do nosso lar. Se você quer isso, coloca a mão no seu coração e eu quero orar com você neste momento.